Olá, pessoal! Hoje, aula de Química, vamos falar um pouquinho sobre balanceamento. O que é, na verdade, o balanceamento? Primeiro, vamos dar uma analisada aqui nessa equação química. Aqui a gente tem uma reação química. Eu vou ter aqui duas substâncias que ficam antes da seta, que eu vou chamar elas de reagentes. Essas substâncias, elas vão se misturar, né? Elas vão reagir entre si e elas vão formar essa terceira substância aqui, que é o que eu vou chamar de produto. A seta, ela está aqui indicando que acontece uma transformação. Então, na reação eu tenho SO2, lembrando que aqui, tanto o S como o O, eles são símbolos que representam dois elementos diferentes, né? O S representa enxofre, o O representa oxigênio. Aqui oxigênio, e aí do outro lado o S de novo enxofre e aqui oxigênio. Claro que aqui eu tenho três substâncias que vão ser diferentes, ok? Outra coisa, aqui, acompanhando o S, você vai observar que não tem número. E aí, como a gente já falou na outra aula, quando não aparecer, é porque o número que está aqui é o número 1. E aí, quando ele não aparece, é porque é 1. Do mesmo jeito é aqui. E aí, não confundam, não fiquem pensando que esse SO seria o símbolo de um elemento só. Porque para ser símbolo de um elemento só, sendo com duas letras, ele teria que ser assim. Certo? A primeira maiúscula, a segunda minúscula. Se as duas estão maiúsculas, então isso quer dizer que são dois elementos diferentes. O princípio da conservação das massas, ele diz que tudo que eu tenho nos meus reagentes, eu tenho também nos meus produtos, né? Então, o que vai ser o balanceamento? O balanceamento vai ser a garantia disso. Vai ser a garantia que a mesma quantidade de enxofre que eu tiver nos reagentes, eu vou ter também aqui nos meus produtos, certo? Só que, analisando aqui, do mesmo jeito, como aqui não tem número, eu vou imaginar que aqui seja um número 1. Aqui também 1. E aqui também 1. Como é que eu vou saber se essa reação ela está balanceada? Esse número aqui, que a gente chama de coeficiente, ele multiplica todos os índices da equação. Então, esse 1 ele multiplica o 1 que está acompanhando o enxofre e ele multiplica também o 2 que está acompanhando o oxigênio. Então, aqui eu tenho assim, 1 vezes 1, então eu tenho um átomo de enxofre. 1 vezes 2, 2, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aí aqui eu tenho 1 vezes 2 de novo, 2 átomos de oxigênio. Então, eu posso dizer que nos reagentes eu tenho 4 oxigênios, certo? Porque eu vou somar. Quando eu tiver elementos iguais, aí eu somo. Indo lá para os produtos, aí eu vou fazer a mesma coisa. Esse 1 que está aqui, ele vai multiplicar o 1 e ele vai multiplicar o 3. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. E aí você vai observar que as quantidades elas não batem. Por quê? O enxofre até que está igual, é 1 e 1. Só que a quantidade de oxigênio não está igual. Então, se ela não está igual, mesmo sendo só um elemento, mesmo o outro estando igual, isso vai querer dizer que a reação ela não está balanceada. E aí a gente vai ver como é que ela vai estar balanceada. Tcharam! A gente viu que começando com 1, aqui não dava certo. Quando com 1 não der certo, aí a gente tenta com o segundo número. A gente tenta com 2. E aí faz o mesmo procedimento. Esse 2 que está aqui, esse coeficiente, ele multiplica o 1 que está acompanhando o enxofre e ele multiplica o 2 que está acompanhando o oxigênio. Então, eu tenho aqui
2 vezes 1, então eu vou ter 2 enxofres. 2 vezes 2, eu tenho 4 oxigênios. E aí você vai pensar o seguinte, se eu tenho 2 átomos de enxofre antes da seta, depois da seta eu vou ter que continuar tendo também 2 átomos de enxofre. Então, o número que eu vou botar aqui, que multiplicado por 1 tem que dar 2, claro, vai ser 2 também. Aí eu vou multiplicar 2 vezes 1, vai dar 2, certo? As quantidades de enxofre estão iguais. E aí, como aqui é uma substância só, esse 2 ele vai multiplicar esse 3 aqui também. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu tenho 6 oxigênios aqui nos produtos. Lá no reagente, eu sei que eu já tenho 4. De 4 para 6, só faltam 2. Então, aqui, eu tenho que colocar um número que multiplicado por 2 dê também 2. Porque aí eu vou somar com 4 e vai dar igual a 6. Então, eu não vou poder botar um 2 aqui. Porque se eu botar 2, vai ficar 2 vezes 2, vai dar 4. Quando eu somar aqui, vai dar 8, vai dar mais. Então, eu vou colocar 1. Porque 1 vezes 2 é 2. E aí, eu vou somar 4 mais 2 e vai dar 6. E aí, ele se iguala com esse 6 aqui. E esse 2 se iguala com esse 2 aqui. Então, aqui a reação agora está balanceada. Porque eu tenho a mesma quantidade de enxofre e eu tenho a mesma quantidade de oxigênio. Tanto antes como depois. Próxima aula a gente vê mais uma reação.